E aí, pessoal, tudo bom? Estou chegando por aqui. Mais uma aulinha do nosso pré-curso. Pessoal, pré-curso, pré-curso. E tu já visse quantas questões tu já tivesse? Meu Deus, é muito exercício. Então, vamos lá, vamos para mais. Vamos começar agora a termoquímica, é importantíssima, viu? Uhum. Olha aí. Pessoal, vem bem. Vou dizer de novo. Termoquímica, como qualquer área da química, da ciência de um modo geral, ela precisa ter seus padrões seguidos, tá legal? Então vamos lá. O que é uma termoquímica? Quando eu digo assim, olha, vamos estudar termoquímica, você já sabe que estuda o calor envolvido numa reação química ou em um determinado fenômeno físico, como uma mudança de estado físico, né? Passar do sólido para o líquido, do líquido para o vapor, envolve calor. Calor é energia que transita entre corpos com temperaturas diferentes, né? Lembra disso. Aí, pessoal, lembre-se aqui, ó, tem um corpo com a temperatura A e um corpo com a temperatura B. Se a temperatura A é maior do que de B, o calor, esse fluxo, parte de A para B. Outro detalhe é que o calor tem uma medida, né? A unidade dele é em joule, quilocaloria, caloria. Então, pessoal, a gente tem, por exemplo, quando você pega o gelo, que é água no estado sólido, passar para a água no estado líquido, absorve calor. Você tira o gelo do congelador, você deixa ele derreter. Então, quer dizer que a temperatura dele está aumentando. E a água líquida ferver, você tem que dar calor. Então, passar do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso são fenômenos que absorvem calor, que ganham calor, são fenômenos endotérmicos. E lembre, todo fenômeno que no sentido ganha calor, no sentido contrário, ele libera calor. Ou seja, no sentido é endotérmico, no sentido contrário, ele é exotérmico. Quilocaloria e kilojoule. Pessoal, a quantidade de energia que é absorvida ou liberada, ela deve ser sempre trabalhada em caloria ou joule, ou quilocaloria, kilojoule. Lembrar que uma quilocaloria ou 1 quilocaloria tem 1.000 calorias. 1 kJ tem 1.000 joules. Mas, Guga, e o caloria com joule? Aí é uma caloria equivale a 4,2 joules, 4,18, né? Aí eu botei um exemplo aqui bem besta, bem besta, bem besta. Converta 3.000 calorias em joules. Oh, se uma caloria é 4,18, 3.000 calorias é X. Buga, que coisa mais difícil. Também achei muito difícil, não foi? Mas foi bom. Então vamos lá, pessoal. Um sistema químico. Eu vou olhar para tu aqui, vem cá, de novo. Olhe nos olhos, quero ver o que você diz. Pessoal, vê bem. Tem um conceito em química que eu acho muita onda, que é não é nem química, é em ciência, que é o conceito de sistema. Vê, o que é sistema? Aí o cara diz, é tudo. Todo objeto de estudo. Pô, que conceito horrível. Então, quer dizer, eu sou um sistema, nosso organismo é um sistema, essa sala aqui é um sistema, na verdade, o planeta é um sistema. Então, tudo que eu escolhi para estudar é um sistema. Então, vamos lá. Que conceito, sinceramente, né? Aí, olha, vê que legal. Aí ele diz aqui, vê. Pessoal, por que ele está dizendo isso? Você tem o sistema e tem a região próxima ao sistema, a vizinhança desse sistema, tá? Que geralmente é o universo, né? Vê, pessoal, o sistema pode ser aberto, troca matéria e energia, tá? Por exemplo, você aquecer água. Então, na panela aberta, vai diminuir a quantidade de água líquida e vai variar a temperatura. É um sistema aberto. Tem um sistema isolado, tá? Que não troca energia nem matéria, e tem um sistema fechado. Por exemplo, um refrigerante fechado na geladeira, ele não aumenta nem diminui, mas a temperatura altera, então ele é fechado. Agora, uma garrafa térmica bem top, que não tem, você botaria o café lá e ele não ia esfriar nunca. Então tem o quê? Um sistema isolado, não troca nem matéria nem energia com o sistema, com o meio ambiente, desculpa. Então, olha que legal.
Há processos que liberam e outros que absorvem calor. Os processos que liberam calor são chamados de exotérmicos. Os que absorvem calor são chamados de endotérmicos. E aí tem uma coisa que é fundamental. Pessoal, vê, muita gente diz a mim assim, pô, Google, eu não entendo isso. Por quê? Eu digo, por quê? Porque eu estou passando aqui, aí está esquentando. Se está esquentando, se eu estou sentindo quente, é porque o processo que está acontecendo em mim, ali, é um processo endotérmico. Vê, pessoal, preste atenção. Você não é o referencial, tá certo? É a reação que está acontecendo. Por exemplo, tu passa por uma fogueira. A fogueira está queimando. A fogueira está queimando em homenagem a São João. Está queimando. Combustão. Então, é uma reação exotérmica. Ela vem tu passando. Tu és o meio ambiente, tu é a vizinhança. Então, ela está liberando calor. Você está absorvendo calor. Mas a reação é uma reação exotérmica. Então, toda vez que tu sentir quente, é porque está tendo uma reação exotérmica. Toda vez que tu sentir frio, é porque está lá fora tendo uma reação endotérmica. É a reação, tá? E aí tudo vai ser dado em entalpia. Entalpian, letra H, que é o conteúdo de calor a pressão constante. Guarda isso, tá? O conteúdo de calor a pressão constante a gente chama de entalpia. ΔH, eu chamo de variação de entalpia. Qualquer variação, a entalpia final menos a entalpia inicial. Se o ΔH for negativo, porque está perdendo. Se ele for positivo, é porque está ganhando. Então, aqui, ó, inicial, final. Começou com mais, está mais acima do gráfico, né? Terminou com menos, perdeu calor. Reação, exatamente, exotérmica. Agora, pessoal, e se a entalpia aumentar? Aí, olha, é porque a quantidade de produto é maior do que reagente. Não é verdade? Aí, o ΔH agora vai ser o quê? Positivo, tá? Positivo, porque ele vai ganhar energia. Vem cá. Então, vê, preste atenção. Se você perde, seu ΔH fica o quê? Negativo. Se você ganha, seu ΔH fica positivo. Mas por que, Guga, fica positivo? É simples, porque ΔH é produto menos reagente. Então, se tem mais produto, se tu ganha, tu tem mais produto. Se tu tem mais produto, então você tem maior menos o menor. Então, o ΔH ele é o quê? Positivo. Olha aqui, ó, ajeitadinho, ó. E aqui, ó, o ΔH será positivo, pois entra energia no sistema. Inicial, final. Contrário agora. Começou com pouco, terminou com muito. Aí vê, pessoal. Lembre-se, uma mudança de fase envolve liberação ou absorção de energia. Não foi isso que a gente viu? Por exemplo, a água passar do sólido para o líquido, ela teve que ganhar energia para derreter. Mas do líquido para o sólido, que é solidificação, ela tem que perder energia. Então, se no sentido ganha, no sentido contrário, perde. A fusão da água é endotérmico, não é isso? Mas a solidificação da água é exotérmica. Então, ó, pode notar, ó, a energia é a mesma, só que em sentidos contrários. Então, toda reação que no sentido for endo, no sentido contrário é exo. Olha aqui, ó. Esse é um dos melhores que a gente tem, vê. Pessoal, olha aqui, ó. Quando eu tenho sólido, eu tenho energia. Quando eu tenho líquido, vai aumentando ou vai diminuindo? Vai aumentando. E quando eu tenho vapor, vai aumentando. Então, maior energia liberada na reação. Lembre-se, pessoal, quem é mais quente? O gelo ou a água fervendo? Oh, que pergunta difícil, Guga. Mas é importante, porque se você entender que o gelo é frio e que a água quente é quente, você está entendendo que passar do gelo para a água quente, ele passou do frio para o quente, então ele ganhou. Concorda? Ele ganhou. Então, a maior liberação de energia corresponde à passagem de quem? Do sólido para o gasoso, porque você pula direto. Então, tem sólido para o líquido, né? Líquido para o gasoso, mas o sólido para o gasoso é o que libera mais, que é chamado de sublimação, porque é uma transformação mais direta. Tá? Nas outras ganham também, né? Outro fator. Pessoal, eu estou lhe dizendo que a entalpia é o quê?
quantidade de calor a pressão constante. Certo, vem cá, de novo. Não aguento mais te olhar, Guga. Aguenta, deixa disso. Vê, eu te falei que química é uma ciência, e como ciência que ela tem que ter os seus princípios. Então, eu estou estudando esses princípios da termodinâmica. Que princípios são esses? Vê como é fácil. Entalpia é o conteúdo de calor a pressão constante. Ótimo. Só que, para eu calcular a entalpia, eu tenho que saber o estado físico. Sólido, líquido ou gasoso. Lembrando que o gasoso tem maior entalpia, o líquido e o sólido tem menos. E o líquido intermediário. Agora a gente vai para outro fator, que é a alotropia. O que é a alotropia? A alotropia, lembra logo de carbono, né? É quando o elemento forma mais de uma substância simples diferente. Mais de uma substância simples diferente. É quando o elemento forma mais de uma substância simples diferente. Está notando que eu estou batendo no simples diferente, né? Então, olha aqui, ó. Pessoal, carbono, grafito e diamante. Olha a entalpia deles. É próxima, mas são diferentes. Por quê? Porque eles são estruturas diferentes. O grafite, tá certo? É a estrutura mais estável. Mas, Guga, como é que eu vou saber o que é mais estável? Tem uma dica legal. É o que é mais comum. O que é mais comum, grafite ou diamante? Para mim é grafite, né? Para todo mundo. Então, grafite é mais comum na natureza do que diamante. Tanto é que diamante é caro. É oxigênio ou ozônio? Oxigênio. E o fósforo, como é que eu vou saber? Fósforo branco e vermelho. Qual é o fósforo mais comum? O vermelho. E tem o enxofre, rômbico e monoclínico. É o rômbico. Esses outros dois tu decora. Mas carbono e oxigênio a gente percebe, né? Então, vê. Pessoal, só um detalhezinho, vê. A combustão do grafite libera 393. A do diamante libera 395, tá? Então, você nota, né, que o diamante é uma estrutura mais difícil de quebrar. Então, o grafite é mais estável do que ele. Reações exotérmicas liberam energia para o meio ambiente, que a gente acabou de ver o gráfico, né? Então, endotérmica absorve energia no meio ambiente. Pessoal, a gente já sabe um bocado de coisa. E agora a gente também já sabe o gráfico. Quando é endotérmica, a entalpia do produto é maior do que a do reagente, ΔH, que é a variação de entalpia, é maior que zero. Quando ela é exotérmica, a entalpia do produto é exotérmica. Produto é menor do que a do reagente, ele perdeu. Então, ΔH é menor que zero. Então, lembrar, para que a gente consiga entender uma equação química, a gente tem que saber os coeficientes estequiométricos, o estado físico que a gente acabou de ver, a variedade alotrópica e condições como temperatura e pressão do sistema, né? Todos eles são fundamentais para que a gente possa entender uma equação química e determinar o ΔH do processo. Aqui, ó, carbono grafite com hidrogênio forma metano, libera 74,7. Agora, hidrogênio com um meio de oxigênio forma água sólida, menos 291. Se formar água líquida, menos 285. Se formar água gasosa, menos 241. Então, o estado físico alterou a entalpia. Então, pessoal, lembre-se, o calor pode estar dentro da reação. Ó. Nitrogênio mais hidrogênio formou amônia e mais 92. Então, na reação, ela produziu amônia e produziu também 92 kJ. Então, a reação é exotérmica. Ou, para que NH3 vire nitrogênio e hidrogênio, ela precisa aqui de 92. Então, a reação é exotérmica. Ó, faz assim, ó, passa daqui para cá, né, fica menos. Passa daqui para cá, fica mais. Então, primeiro caso, ela é o quê? Ela é exotérmica. No segundo caso, ela é o quê? Endotérmica. Então, vê, é importante que você perceba isso, tá bom? As reações químicas, elas ocorrem com absorção ou liberação de calor, mas a gente tem que estar ligado onde está o sinal da nossa equaçãozinha. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá para mais uma questão daqui dessa pegada que a gente está vendo até agora, tá? Se, vamos, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero alguns conceitos básicos bem fixos, viu? Então, para não confundir, tá? Ó, NH3 ganhou 92, endotérmico. Aqui, ó, N2 mais H2
dando NH3, ΔH negativa exotérmica, e se o ΔH for positivo, endotérmica. Guga, tu falasse que na química as coisas têm um zero, né? Na ciência, né? Por exemplo, o chão, altura é zero, no mar, altitude é zero. E o zero da termoquímica? Porque quando eu digo assim, a queima de tal substância liberou 500 kJ, certo? Mas o que é o zero desse quilojoule? Quem é que libera zero? Ninguém, né? Zero ninguém libera. Mas o que vale zero é um chamado estado padrão. Toda substância pura no estado alotrópico mais estável, na temperatura e pressão constantes, ele tem entalpia igual a zero. Então, pessoal, estado padrão, tá? O que é estado padrão? Substância simples no estado alotrópico mais estável, nas condições de temperatura e pressão, tem entalpia igual a zero. Toda substância simples no estado alotrópico mais estável tem entalpia igual a zero, tá? Uma reação que você não pode esquecer é a combustão, né? Alguma coisa com O2 dando CO2 e água. E por que não pode esquecer? Porque combustão tem como produto principal nem é CO2, nem é água. Ninguém queima para... queima aí para ter CO2? Ninguém queima. Que bom, queima aí para ter água? Também não. Se queima para ter calor. Então, o produto mais importante da combustão é o calor. Toda combustão é exotérmica. Olha uma questãozinha aqui, só para a gente andar um pouquinho. Quando um mol de metano gasoso sofre combustão, são liberados aos 890,8 kJ de energia, estando reagentes no estado padrão. Vê, a equação está aqui. Esse cara aqui, ó, vale zero, o oxigênio. Só vai ter valor para quem? CO2 e água e CH4. Então, aqui, ó, oxigênio vale zero, tá? Então, lembrar, toda substância simples no estado padrão tem entalpia igual a zero, tá bom? Pessoal, outro detalhe, a energia de formação. A gente vai dizer que o calor da reação é chamado de calor de formação. Cada calor absorvido ou liberado tem um nome. Se for uma reação de combustão, eu digo, é o calor da combustão, eu chamo calor de combustão. Se for uma reação de formação, eu chamo calor de formação. Aí muita gente me diz, como é que eu sei que é uma reação de formação? Simples. A formação de um mol da substância, estando os reagentes no estado padrão. Como assim, Guga? Olha, eu estou formando C2H6O, que é álcool, a partir do carbono grafite, do hidrogênio e do oxigênio. Todo mundo aí é substância simples. O carbono que tem estado alotrópico é o mais estável, grafite, né? Numa condição mais comum de pressão e temperatura. Então, quando eu formar um mol, eu só posso formar um mol, viu? Um mol, tá? Um mol. Se formar mais que um mol, não pode. Então, aqui, ó, nitrogênio e hidrogênio são substâncias simples e está formando quanto aqui, ó? Um mol. Ó, ferro e oxigênio, substâncias simples, formando óxido de ferro. E olha, pessoal, lembre-se, tá? Substância simples no estado padrão, no estado físico mais estável, na forma alotrópica mais estável, tem ΔH zero. Estado padrão. Agora chegou uma que é maravilhosa. Energia de ligação. Pessoal, vê. Energia de ligação. No reagente, a ligação quebra. No produto, a reação forma. No reagente, quebra. No produto, forma. A reação não quebra só, né? A ligação daquela vai quebrar só? Não, você tem que dar energia para ela. Então, toda quebra é endotérmica. Toda quebra é endotérmica. E toda formação é exotérmica. Toda quebra é endotérmica. E toda formação é exotérmica. Toda quebra é endotérmica. E toda formação é exotérmica. E aí basta você fazer o quê? Fazer a conta, né? Maior menos o menor, dando o sinal do maior. Não bote no ΔH, não. Faça direto, tá? Quebra endotérmico, formação exotérmica. Então, aqui, ó. Para quebrar, ele gastou 2.696, que ele dá o valor, tá? Para formar, ele gastou 2.820, ele ganhou, né? Então, aqui, ó. No primeiro ganhou, no segundo perdeu. Fazendo balanço energético, é um balanço mesmo. Um menos o outro. Ele terminou com ΔH de menos 124. O que é bom, né? Porque prova que a reação está baixando a energia, que é o ideal. Quanto menor a energia, o que é que acontece? Maior a estabilidade.
Tudo certo até aí? Estão gostando? Legal, né? É muita coisa, mas é importante, pessoal, ver. É muito importante que você entenda que conceito é algo que na química não pode ser desprezado, tá? A gente precisa realmente entender o que está vendo ali. Calor de formação, eu estou formando um mol. Calor de combustão, eu estou queimando um mol. E assim você consegue organizar as questões que vão cair nas provas aí pelo mundo, tá bom? E vamos lá que a gente tá junto nessa também. Então, pessoal, agora eu vou falar de um negócio muito legal, que é uma tal de lei de Hess. Já ouviu falar disso? Vê, a lei de Hess, ela diz assim: não interessa de onde começou, nem como terminou. Só me interessa o valor aí que tá o caminho. O caminho para mim, ó, tá perdido. Só me interessa o que eu tenho no início e no fim. É uma função de estado. Então, olha para cá. Ó, pessoal, o ΔH na lei de Hess é a soma das equações. Então, você tem, numa reação química, o ΔH total como a soma dos ΔHs da reação. Na lei de Hess, você vai ter exatamente isso, ó. Carbono, grafite mais O2 dando CO2. Olha, o que eu falei ali meio embolado, vê, a variação de entalpia de uma reação depende apenas do estado inicial e do estado final. Não interessa o caminho. Por isso que é a soma, né? Então, vê, aqui agora, CO mais O2 dando CO2. E ele quer uma equação de formação do CO. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que inverter uma delas, né? Então, quando eu inverto a equação, ó, tá? Quando eu inverto a equação, olha, o CO tá no reagente, mas é para formar, ele tem que estar no produto. Quem está formado está no produto. Então eu tenho que inverter. Para inverter, eu inverto o ΔH. E aí basta cortar, ó, e somar as equações, achei o ΔH da reação. Então lembrar, pessoal, toda vez que a gente falar de lei de Hess, não me interessa o caminho que eu tomei. Interessa apenas o quê? O início e o final da reação. Tudo bem até aí? Então vem cá agora para falar de entropia. O que é entropia? Todo mundo já tem na ponta da língua, né? É o grau de desordem do sistema. Pensa no conceito que todo mundo sabe. Aí vê, pessoal. Aqui agora a gente vai para esse conceito bem interessante, tá? Olha aí. Tá aqui. Pessoal, lembre-se que a vida obedece todas as leis da termodinâmica, tá? A primeira lei, você sabe que tá o quê? É a lei da conservação de energia. Lembra disso? A vida demanda energia, por isso que a gente se alimenta, né? Mas a energia é conservada, ela não pode ser criada ou destruída, ela apenas é transformada. Aí lembre-se, a primeira lei da termodinâmica diz o quê? Ela diz assim, ó, os estados em que a energia é conservada. Eu tenho energia interna, que é a energia total do sistema, é a soma de tudo, e eu tenho também a entalpia. Quando é que eu tenho entalpia? É quando a energia está a temperatura não, tá a pressão constante, muito bem. Então, se for tudo, é energia interna. Se for só energia, a pressão constante, é entalpia H. Então, a segunda lei da termodinâmica, que é o que eu vou pegar agora contigo, diz o ser, o universo tende a máxima esculhambação, ele tende a máxima entropia. O universo, pessoal, ele tende a uma dispersão de energia. Então, a entropia, a desordem, tende a aumentar. O processo será espontâneo se o caos do sistema aumentar. Aí olha bem a segunda lei. Algo que acontece espontaneamente está associado à perda, dispersão de energia. Tá certo? Aí, pessoal, lembre-se de uma coisa importante. Para quantificar, dizer quanto tem esse grau de desordem do sistema, a entropia de um sistema isolado, ele tende a aumentar. Tá? Então, para identificar essa quantidade de energia dispersa, tem-se esse conceito de entropia. Sistema aberto, que foi que a gente viu agora há pouco, troca matéria e energia.
Sistema aberto é o sistema que temos interesse no corpo humano, célula biológica, organelas, porque formam o universo. A formação de um sistema organizado pode ocorrer, pessoal, em um lugar do universo pelo aumento da desorganização. Vê, a formação de um sistema organizado, olha no meu olho, pode ocorrer em um local do próprio universo pelo aumento da desorganização de um sistema em outro local do universo. Ou seja, tu desarruma aqui para arrumar ali. A energia desperdiçada aqui é absorvida aqui. Então, vê, um movimento caótico das moléculas da vizinhança, tá? O calor se transforma em movimento ordenado, que é o trabalho. Então, pessoal, lembrar que quando você, é muito interessante isso, né? Quando você analisa a variação de entropia, ela é definida como a variação de entalpia pela temperatura. A variação de entropia de um sistema é igual à energia transferida para que a reação ocorra numa determinada temperatura. Outro detalhe importante, pessoal, é que você, analisando bem os gráficos de entalpia e de entropia, você vai perceber, né, que existe uma tal de energia livre. O que é energia livre ou de Gibbs? Pessoal, ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. ΔG é energia livre. É a diferença entre a entalpia e a energia de organização. T ΔS é temperatura vezes variação de entropia. Isso é energia de organização. Então, quando eu tenho o ΔG, sendo ΔH menos T ΔS, eu tenho três condições. ΔG menor que zero. Se o ΔG é menor que zero, a reação é espontânea. Por exemplo, a perda da energia potencial em um corpo caindo. É um processo espontâneo. Você dá uma empurradinha, ele vai embora, né? Se tiver com o equilíbrio ΔG for zero, ou seja, ΔH igual a T ΔS, esse sistema está equilibrado. Ou seja, a energia de organização igual a entalpia. O que você ganhou, você gastou, né? Então, pessoal, lembrar, liberação de gás, processo espontâneo, passar do sólido para o líquido, processo espontâneo. Então, lembrar, se o ΔH for menor que zero e o ΔS for maior, ele é espontâneo. Se o ΔH for maior e o ΔS for menor, ele é não espontâneo. Os outros a gente tem que ver a temperatura para saber a espontaneidade. Mas vê bem, quais são os três valores de ΔG menor que zero, espontâneo. ΔG maior que zero, não espontâneo. E ΔG igual a zero está em equilíbrio. Então, tu já sabe, né? Quando vier dizer, teu quarto está muito desarrumado, você diz, olha, eu estou contribuindo para o universo. Porque o normal é ser desarrumado. Na verdade, o normal não é ser arrumado. Pessoal, vê, estou falando física e quimicamente, viu? Não vai usar essa desculpa safada, não. Então, vê bem, pessoal, é importante que a gente perceba, né, que na termodinâmica a energia deve ser conservada, mas ela pode assumir diferentes formas. Na maioria dos sistemas bioquímicos, vê bem, na maioria dos sistemas bioquímicos, a entalpia equivale ao calor bioquímico, tá? A entropia é uma medida da desordem do sistema, e ela tende a aumentar sempre. A variação de energia livre, ΔG, de um processo é determinado pelo ΔH menos o T ΔS. T ΔS é a energia de organização. Um processo espontâneo, a gente acabou de ver, ocorre com diminuição de energia livre, e as enzimas, que são os catalisadores que aumentam a velocidade das reações, elas são termodinamicamente favoráveis. Os organismos são sistemas abertos, são sistemas não equilibrados, que constatam troca constantemente, né, de matéria e energia com o meio ambiente à sua volta. Então, pessoal, são conceitos que eu espero que você tenha deixado bem guardado aí, que é bem importante. Legal? Vamos embora. Um beijo. Daqui a pouco volta para fazer questão, que tem muita questão legal, viu? Confia.